Senhor presidente, senhoras e senhores, senhores vereadores, bom dia. A vida de um município, a vida do país, não pode parar por causa das eleições. Muitos compromissos, muitos projetos, muitos programas não podem ser efetivados de pronto quando um novo governo assume, porque existem prazos, condições para que sejam alcançados os investimentos, ou que sejam alcançadas verbas, enfim. Especificamente no município, que fica dependente da União, na grande, maior parte do seu orçamento, e sabemos que os municípios praticamente, em média, aí, não chegam a alcançar em sua própria arrecadação 30% do seu orçamento, dependendo do retorno dos impostos que os cidadãos de cada município pagam, mas que são arrecadados pelo governo federal, pelo governo estadual, e que muitas vezes nem retornam aos municípios. Tenho certeza que não existe presidente, não existe governador, não existe prefeito que não gostaria de, desde o primeiro dia do seu governo, executar tudo aquilo que tenha planejado, ou adiantar tudo aquilo que tenha planejado. Mas a própria legislação impede isso, até porque existe necessidade de elaboração de planos, de projetos, inclusive do plano plurianual, o qual falou o vereador Marcos Cunha, que no primeiro ano de governo, e falando especificamente na Câmara, já se precisa votar, sendo que até o novo governante acaba tendo que cumprir aquele plano que foi votado na legislatura anterior. Por isso, o município não pode parar durante o período pré-eleitoral. As obras não podem parar, os programas não podem parar, os projetos não podem parar, os gastos não podem parar. É lógico que tem sim que se cumprir a legislação, inclusive a eleitoral, não executando aquilo que é proibido, né? Ou não fazendo aquilo que é proibido. No caso específico que foi falado aqui pelo vereador Marcola, da regularização fundiária, Pelotas, há muitos anos, não fazia nada de regularização fundiária. E também não é possível da noite para o dia fazê-lo. Mas o programa de regularização fundiária, que iniciou em 2013, vem alcançando excelentes resultados. A última regularização que havia sido feita em Pelotas foi em 1992, com 4 áreas. Pelotas possui mais de 150 áreas irregulares. E, nesse governo, mais de 20 já foram regularizadas, sendo que a meta é alcançar 31 áreas. E, para isso, é preciso que o trabalho continue e vá sendo realizado, inclusive, durante o período eleitoral, sim. E a média no Brasil de áreas irregulares nos municípios chega a 1/3 das pessoas. 1/3 dos moradores vive em áreas irregulares e em Pelotas também. E isso está diminuindo em Pelotas, porque esse governo está executando um programa de regularização fundiária que agora chegou ao bairro Dunas e antes já havia chegado a tantos outros. E não se pode parar, porque agora tem eleição. O programa continua e estão sendo entregues às pessoas a regularização daqueles lotes nos quais eles eram apenas poceiros e muitas das vezes, em algumas áreas, sequer o correio chega por falta de regularização. E as pessoas não podem ligar a luz, não podem ter água, não podem ter serviços básicos.
e o município não consegue investimentos para melhorias em serviços básicos, porque as áreas são irregulares. Então, esse governo que prometeu fazer, governo Eduardo Leite, que prometeu que faria a regularização fundiária e apresentou no seu plano de governo, está fazendo, desde o início, inclusive com parcerias com a Universidade Católica, com a Defensoria Pública, enfim, com todos os agentes que também se disponibilizaram a participar, com o Comitê de Regularização Fundiária no município, enfim. Então, é preciso que seja feito. Com relação, ainda vou falar também com o que falou o vereador Marcos Cunha, eu também considero, aliás, há muito tempo venho falando na necessidade de qualificação dos vereadores. Não que se precise ter curso superior, enfim, para ser vereador, mas é preciso ter conhecimento mínimo, nem que seja para se contratar assessores que tenham o conhecimento para assessorar o vereador. Em várias matérias indispensáveis para a realização do serviço do vereador. Depois que fui eleito, eu me inscrevi, acabei sendo aprovado, num curso de uma especialização de gestão pública, porque algumas matérias eu achava que não tinha o conhecimento necessário para poder atuar como vereador. E, realmente, muito bom. Não precisa ser uma especialização na universidade, é verdade, mas cursos que os vereadores possam aprender. E eu até há muito tempo dizia que seria bom se os vereadores, quando eleitos, fizessem um curso, aliás, essa ideia, inclusive, eu falei no dia da audiência pública aqui com os auditores, um curso durante o espaço de tempo entre a posse, entre a eleição e a posse, mas que um curso básico, não um curso de nível superior, um curso básico, para que os vereadores entendam o funcionamento da Câmara de Vereadores, o funcionamento do Executivo, o que é uma lei orgânica, aliás, o que é uma lei, como se faz lei, o que é o regimento interno, conhecer o regimento interno, conhecer que existe uma lei federal que ensina a fazer lei. Nós temos uma lei que ensina a fazer lei, desde o que é artigo, o que é inciso, como se inscreve, o que deve conter no artigo 1º, como devem ser as seções, enfim, isso é muito necessário. E a minha ideia ainda era que o vereador, fazendo o curso, lhe fosse aplicada uma prova sobre os conhecimentos básicos para que pudesse, sendo aprovado, assumir. Porque na maioria dos concursos que se vê hoje em dia, assim acontece. Passa no concurso, depois de estudar muito, faz um curso. Se não for aprovado, não assume. Seria muito interessante. Uma parte para o vereador Tenente Bruno, presidente, por favor. Obrigado, senhor presidente dos trabalhos, vereador Valdomiro. Só para, primeiro, cumprimentando Vossa Excelência, vereador Viana, importante essa sua esta sugestão que o senhor já vem trazendo há algum tempo já. Inclusive, vereador Viana, a Universidade Católica, onde que me lembra que acho que eu e o vereador Marcos Cunha, né, somos professores, ela já, inclusive, em conversa recente que nós tivemos, o vereador Marcos Cunha, se colocou à disposição para fazer, não uma especialização, mas um curso nesta área legislativa para parlamentares das câmaras de vereadores e suas assessorias, para justamente corroborar com isso que Vossa Excelência está falando, ou seja, para que as pessoas que aqui prestam seu trabalho, por este tempo, né, em que legalmente somos eleitos e aqui empossados, possa realmente apresentar um trabalho com mais qualidade. Como o senhor falou, não precisa um curso superior, uma especialização, mas um conhecimento aprimorado.
E a Universidade Católica, né, já se colocou, então, à disposição, e isso a gente quer levar depois os senhores vereadores, para que, assim, aqui a nossa Câmara haja que é interessante, a Universidade a Universidade Católica de Pelotas se coloca à disposição para planejar e executar essa tarefa em parceria aqui com a nossa Câmara Municipal. Obrigado, vereador, pela parte. É importante, então, que se acolham essas ideias para que nós possamos avançar, que nós possamos crescer na prestação do serviço que os vereadores, que os políticos devem prestar à comunidade. E é importante também, né, buscar essas parcerias importantes que nós temos e possibilidades importantes no município para colaborar. É lógico que a prática também ensina. E a prática reiterada, é lógico que também faz com que tenhamos pessoas capazes, competentes, enfim, mas o conhecimento alinhado, né, à prática é indispensável para que nós possamos efetivamente cumprir o dever que tem todo o vereador, seja o vereador, deputado, enfim, prefeito, governador, para realizar a sua função de forma eficiente. Obrigado.